Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos dar dando início ao nosso último módulo em preparação para o Enem, que é justamente o módulo de ótica, ou óptica, né? Tem um pezinho ali mudo no meio do ótica, mas tudo bem. E a gente vai ter aí justamente o nosso último módulo. Lembrando, o Enem está se aproximando e uma coisinha aqui que eu tenho que falar é que já está disponível o cartão de confirmação para o Enem de 2024, tá? Se está assistindo esse vídeo posteriormente, está assistindo para se preparar para outro Enem, vai servir também, tá? Só para deixar claro. Serve também. Esse recado não é para você, mas pessoal que está se preparando para a prova de 2024, do ano de 2024, o cartão de confirmação já está liberado, então seria interessante vocês darem uma olhada, confirmar tudo direitinho, para ver se o local que vocês vão fazer a prova está correto e tudo mais, ok? Então pegue seu material de estudos e vamos estudar. Pois bem, vamos começar então justamente o nosso estudo sobre óptica. É o nosso último estudo aqui, nosso último módulo sobre conceitos que caem no Enem, né? O módulo de óptica é um módulo bem curioso porque tem muita questão de óptica dentro das questões do Enem, tá? As questões que envolvem óptica são bem interessantes desse ponto de vista, e o detalhe, realmente são questões que envolvem fenômenos ópticos. Raramente você vai encontrar algum tipo de questão dentro do Enem envolvendo ótica que envolva espelho, que envolva lente ou algo parecido, tá? Geralmente eles dão uma prioridade maior para os fenômenos ópticos, tá? Então a gente vai dar aí justamente essa olhada um pouco maior, uma atenção um pouco maior para os fenômenos ópticos. Só que antes disso, a gente vai dar uma estudada assim no básico de óptica, né? Compreender como é que funciona ali o básico, o beabá, antes da gente começar a falar sobre os fenômenos em si, tá? E pelo sim, pelo não, eu também vou falar, é claro, de lente, espelho e tudo mais, ok? Lembrando que o que eu for falar aqui tem vídeo no canal, tá? Tem vídeo aqui no canal explicando tanto sobre lente quanto sobre espelhos, tá bom? E também tem relação direta com o módulo de eletromagnetismo, tá? Essa parte aqui de ótica tem relação direta com o eletromagnetismo, com luz. Então, os vídeos sobre luz e fenômenos da luz e tudo mais, tem live inclusive sobre luz aqui no canal, né? São de extrema importância, então vocês podem usar como material de apoio também, ok? Então, vamos começar. Óptica. Bom, para a gente falar sobre ótica, é interessante a gente falar sobre aquilo que faz a ótica ser possível, que é justamente a questão da luz, né? A gente tem que começar falando, então, né, do começo, que é justamente a luz. O que é a luz? Bom, a luz não é um conceito assim muito simples da gente trabalhar. Por quê? Aí aqui eu vou ter que pegar um pouquinho de história, tá? Sempre houve muita discussão sobre a natureza da luz, tá? Ao longo da história da física sempre houve muita discussão. Desde a época dos socráticos, né? Ou seja, desde antes de Cristo, já havia esse tipo de questionamento, né? Por exemplo, existia uma teoria de que você só conseguia enxergar um objeto porque um raio de luz saía dos seus olhos e fazia com que você observasse aquele objeto, né? Então, esse seria um dos conceitos que a gente sabe hoje em dia, né, atualmente, que está incorreto, né? Na verdade, a gente só observa objetos devido à iluminação que esses objetos sofrem de fontes luminosas. Então, você vê aí uma mudança de mentalidade com relação ao que vem a ser a luz, né? Mas eu quero apontar aqui justamente duas correntes que basicamente acabaram formando
essa discussão muito mais acalorada com relação à natureza da luz, que é a corrente defendida por Isaac Newton, que defendia justamente que a luz seria formada por partículas, né, corpúsculos, a gente chama, né, a gente fala da natureza corpuscular da luz, e a outra corrente seria a corrente defendida por Huygens, que defendia justamente que a luz seria formada por ondas, né? Ou seja, você tinha aí dois cientistas, dois físicos contemporâneos entre si, que defendiam naturezas distintas da luz. Acontece que, através de experimentos e comprovações para a maquinaria da época, né? Ou seja, para a tecnologia da época, acabou que Newton foi muito mais efetivo nos seus argumentos do que Huygens. E acabou que, através de seus estudos, ficou-se durante um bom tempo considerando que a luz tinha uma natureza corpuscular, ou seja, você poderia tratar a luz justamente como uma partícula, né? Isso durante um bom tempo foi verdade, né? Tanto que a gente estuda em ótica justamente essa natureza corpuscular da luz. Só posteriormente, através de experimentos como, por exemplo, da fenda dupla de Young, né, e as equações de Maxwell, é que foi comprovado que a luz também era uma onda. E aí reacendeu a discussão sobre se a luz seria uma onda ou uma partícula, algo que só foi resolvido algum tempo depois, pouco tempo depois, por Albert Einstein, através justamente da teoria da dualidade da luz, né? Ou seja, que a luz teria um comportamento dual. Ela se propagaria no espaço como uma onda, mas interagiria com a matéria como uma partícula, né? E aí ele chamou essa partícula de fóton, né? Fóton, que é justamente esse quanta de luz. Então a gente tem aí essa evolução. Então, se a gente for falar aqui sobre luz, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre luz é justamente sobre essa dualidade, né? Na ótica, no final das contas, a gente acaba dando prioridade para a luz como uma partícula. Entretanto, fenômenos ópticos que dependem da natureza ondulatória da luz acabam sendo necessários para que a gente possa trabalhar dentro do Enem, tá? Então, primeiro de tudo, vamos aqui escrever sobre o que é a luz. Então nós temos aqui a nossa descrição do que vem a ser a luz, ok? Possui um comportamento dual, ou seja, se propaga como uma onda, mas interage com a matéria como uma partícula, entre parênteses, fóton, né? Teremos justamente os nossos fótons. Na ótica, a gente vai dar prioridade na luz se propagando como uma partícula, tá? Interagindo como uma partícula. Entretanto, como eu disse, quando a gente fala de fenômenos ópticos, alguns fenômenos precisam que nós tratemos ela como uma onda. A gente vai ver principalmente quando a gente for falar sobre difração e polarização. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é justamente pegando uma velha máxima que não é bem verdade em todos os casos, tá? Com relação à luz, que é o seguinte: você já deve ter ouvido aquela máxima que diz que a luz se propaga sempre em linha reta, né? Isso tá correto? Parcialmente correto, tá? Isso aqui tá parcialmente correto. Não está completo isso. Não é que a luz ela se propaga em linha reta. Na verdade, a luz ela se move no espaço, tá? E o espaço ele só faz curva em algumas situações, né? E são situações de grandes massas, né? Você tem gravidade, você acaba fazendo com que a luz
você acaba fazendo com que o espaço se curve. Isso faz com que a luz que se propaga no espaço acaba se curvando também. Então, na verdade, quando a gente fala que a luz se propaga em linha reta, isso é uma meia-verdade, tá? Ela vai realmente se propagar em linha reta. Entretanto, se o espaço se curva, a luz vai se curvar também. Isso tem que deixar bem claro, tá? Que vai dar essa característica da luz se propagar em linha reta é justamente o fato dela se movimentar no espaço, ela depender do tecido do espaço. Se o tecido do espaço é curvado, a luz se curva junto, tá? Inclusive, um dos experimentos mais famosos que nós temos para provar isso é justamente o eclipse de Sobral, tá? No qual Einstein veio ao Brasil comprovar a teoria da relatividade e analisar justamente essa questão de que a luz poderia se curvar no espaço devido a grandes massas, né? E isso foi observado justamente no eclipse em Sobral, né? Aqui no Brasil, tá? Então a gente tem aqui justamente essa característica que é uma meia-verdade, mas que para efeitos de entendimento faz sentido a gente dizer que a luz se propaga em linha reta, tá? Mas isso aqui não é a única, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que ter em mente justamente para quando a gente for falar sobre essas interações da luz com a matéria. Mais especificamente, quando a gente for falar sobre a questão de espelhos e lentes, né? A gente vai falar de raios, a gente vai precisar dos famosos raios luminosos. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar aqui sobre cor. Sim, vamos falar sobre cor. O que é a cor? Cor, dentro da ótica, nada mais é, e aí aqui a gente vai ter que pegar justamente a natureza ondulatória da luz, nada mais é do que uma faixa de frequência do espectro eletromagnético, no qual nós podemos enxergar ou não, tá? Isso aí eu vou deixar assim no ar assim para você, porque basicamente é o seguinte: quando a gente fala de espectro eletromagnético, a gente está falando de uma sequência, uma faixa de frequência que pode ser infinita, né? E que dentro dessas faixas de frequência você tem características muito específicas. Quando a gente fala de espectro eletromagnético, a gente está falando de radiação eletromagnética, tá? A luz nada mais é do que uma radiação eletromagnética. E a cor, né, que a gente está acostumado, as cores visíveis, que a gente chama do espectro visível, nada mais é do que uma faixa dentro do espectro eletromagnético, no qual nós podemos enxergar, no qual as nossas células nervosas, né, as nossas células oculares, acabam conseguindo reconhecer, tá? Então a gente tem ali a nossa faixa do espectro eletromagnético que nós podemos enxergar, que é o espectro visível. É claro, existem cores invisíveis para nós. São aquelas cores que o nosso olho não consegue identificar, tá? Essas cores estão acima do ultravioleta e abaixo do infravermelho, né? Então a gente está falando ali uma gama bem grande do espectro eletromagnético que nós não conseguimos enxergar. O próprio infravermelho a gente não enxerga, o próprio ultravioleta a gente não enxerga, os raios gamas não enxergamos, raios X não enxergamos, micro-ondas não enxergamos e ondas de rádio não enxergamos. Ou seja, a gente está falando ali de várias faixas do espectro eletromagnético que nós não podemos enxergar, mas nós sabemos que eles existem, né? Mas a questão aqui é, a cor que nós enxergamos são frequências dentro do espectro eletromagnético que nós chamamos de faixa do visível, tá? Então, vamos deixar isso bem claro aqui. Tá? E como funciona o processo de você poder enxergar uma cor? A gente vai ter que dar uma olhada aqui em dois fenômenos ópticos bem interessantes, que vão justificar a gente poder enxergar um objeto, a gente poder enxergar a cor de um objeto. Os dois fenômenos são o fenômeno de reflexão e o fenômeno de absorção, tá? E o que é cada um deles? Vamos ver. Primeiro vamos falar sobre o fenômeno de reflexão.
fenômeno de reflexão, basicamente, é um fenômeno que está associado a ondas, tá? Se você assistiu a minha última aula sobre ondulatória, deve se lembrar que eu falei sobre a questão da reflexão. O que é a reflexão? É quando você incide uma onda sobre uma determinada superfície e essa superfície inverte o sentido de propagação dessa onda, tá? Então, se você incide a onda assim, você tem a superfície, você incide a onda assim, o que a reflexão vai fazer? Vai justamente inverter o sentido, né? O negócio está vindo assim, vai fazer assim, tá bom? Então, isso é a reflexão. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que botar aqui é justamente um processo no qual as ondas eletromagnéticas, nesse caso, são refletidas, mudando a sua orientação, né? O seu sentido dentro da sua orientação. Então, por exemplo, pode pegar aqui, ó, superfície. E aí nós vamos fazer o seguinte: incidir um raio luminoso, tá? E aí, quando esse raio incide sobre essa superfície, ele é refletido novamente, tá? E aí, isso aqui é interessante porque vai nos dar justamente uma relação que existe dentro da ótica, que é de longe a relação assim mais importante que tem, que é justamente o que nós chamamos de Lei de Snell-Descartes, tá? Lei de Snell-Descartes, enfim, que é basicamente a lei da reflexão, que diz que quando um raio luminoso incide sobre uma superfície plana, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, se você pega este ângulo aqui, ele tem que ser igual a este ângulo aqui, se essa superfície for perfeitamente plana, né? Ou seja, θ tem que ser igual a θ', tá bom? Então você tem essa situação aqui, que é o que nós chamamos de Lei de Snell-Descartes. Ficou descendo a ladeira, né? O que eu escrevi aqui, mas tudo bem, dá para entender, né? Então o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de saída, né? Isso aqui é muito interessante, é muito importante para a gente saber como é que funciona essa questão, né? Da reflexão, tá bom? Agora, o segundo ponto, né, a segunda característica que eu falei que vai ser importante para a gente conseguir enxergar um objeto, né, a gente falar sobre cor, né, é justamente o fenômeno de absorção. O que é o fenômeno de absorção? O fenômeno de absorção nada mais é do que quando a luz, quando incide sobre a superfície, essa superfície, devido a algum tipo de composto químico ou algo parecido, absorve essa luz. Lembrando, se a gente considerar a luz como uma onda, lembre-se, onda carrega energia, tá? Onda não carrega matéria, onda carrega energia. Até por isso que o fóton é uma partícula sem massa, tá? Justamente para poder justificar isso. Se a onda carrega energia, essa absorção que acontece é justamente uma absorção de energia. Inclusive é por isso que a gente diz que quando você está num dia muito quente, tem que evitar usar cores escuras. Por quê? Porque você tem uma absorção muito grande das ondas eletromagnéticas provenientes do Sol, ou seja, da luz do Sol. Então,
você vai acabar absorvendo aquela luz, né? Sua roupa vai acabar absorvendo aquela luz e aquela luz vai estar carregando energia na forma de energia térmica, né? E isso vai fazer com que você sinta muito quente, você se sinta muito quente, né? Enquanto as roupas claras, você vai ter uma reflexão maior. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas a absorção é justamente isso. É quando o material tem a capacidade de absorver a energia proveniente das ondas eletromagnéticas. E essa energia é justamente a energia carregada pelo fóton, né? Perceba que eu já misturei tudo aí, né? Tanto a parte corpuscular quanto a parte eletromagnética, né? A parte ondulatória da luz. Então vamos escrever isso. Então nós temos isso aqui, que é a absorção, né? A capacidade que a matéria tem de absorver parte ou total a energia carregada pela luz, tá? Vou criar aqui uma página nova. Então nós temos aqui justamente essa questão da reflexão e da absorção. Para a gente poder enxergar um objeto, a cor de um objeto, ela vai fazer o uso justamente desses dois princípios, né? Desses dois princípios aqui, que é o da reflexão e o da absorção. Como nós enxergamos a cor de um objeto? Basicamente é o seguinte, eu vou pegar aqui. Cadê? Aqui. Eu vou construir aqui uma caixa. Tá? Temos aqui uma caixa. Essa caixa tem a cor amarela. Olha só que maravilha. Temos uma caixa amarela. Ok, sensei. E aí? Como é que eu sei que essa caixa é amarela? Porque quando eu incido a luz sobre essa caixa, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todas as cores, todo o espectro eletromagnético da luz que está incidindo sobre ela, vai absorver essas cores, né? Vai absorver todo esse espectro, exceto uma cor, que é a cor amarela. Então é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter um processo de absorção do espectro eletromagnético e um processo de reflexão de uma faixa de frequência, que é justamente a faixa do amarelo. Então você vê um objeto amarelo porque ele absorve todas as cores e reflete o amarelo para você. Então você vê a cor amarela. Agora, se esse objeto fosse, sei lá, vermelho, essa caixa fosse vermelha, seria a mesma lógica. Esse objeto ele ia absorver todas as cores, exceto o vermelho, e aí você veria o objeto na cor vermelha. O que aconteceria se você iluminasse essa caixa amarela com uma luz monocromática, ou seja, de uma cor só? Por exemplo, colocasse uma luz verde sobre esse objeto amarelo. Você veria ele amarelo? Não. Por quê? Porque não tem cor amarela para ser refletida para você. Então você veria esse objeto na cor preta. Então isso é bem importante você saber, que quando nós falamos de absorção e reflexão para poder observar um objeto, ele tem relação justamente com a luz que está incidindo sobre ele, tá? Se a luz que está incidindo sobre o objeto é policromática, tem grande chance de você realmente observar a cor daquele objeto tal como ele é. Agora, se for uma luz monocromática, você só vai conseguir observar se aquele objeto realmente ele foi iluminado por uma luz que realmente aquele objeto vai refletir. Então você só observaria esse objeto, né, se a luz fosse monocromática, amarela, tá? Então vamos aqui ver, vou aqui fazer justamente essa questão, né? Então nós temos aqui, ó, a luz verde, a luz azul, a luz vermelha e a luz amarela. Todas elas incidindo sobre o objeto. Entre outras faixas de frequência. Acontece que dessas luzes aqui, o verde, o azul e o vermelho
estão sendo absorvidos pelo amarelo, pela caixa. Mas a cor amarela será refletida. Então você verá o objeto amarelo devido a essa reflexão, tá? Enquanto as outras cores são absorvidas. Agora, o que aconteceria se você tem um objeto na cor preta? O que aconteceria aqui? Se você incide justamente todas essas mesmas cores nessa caixa preta, o que vai acontecer é que esse objeto preto vai acabar absorvendo todas essas cores, tá? E ele não vai refletir nenhuma. Então o que você vai ter aqui vai ser uma absorção total, né? Então você tem aqui uma absorção total, um esquema de absorção total. Você tem aqui um esquema de absorção parcial, né? Absorção e reflexão, no caso aqui. E aqui você tem só absorção, você não tem reflexão. E aí você vê esse objeto na cor preta. Por isso que eu falei que quando as pessoas saem com uma camisa preta no sol, elas sentem mais calor do que uma pessoa com camisa branca, né? Justamente por conta disso aqui, né? Todas essas cores vão ser absorvidas pela cor preta, né? Vai indicar essa cor preta. Então, você vai ter justamente essa situação. Em contrapartida, nem sei se isso vai pegar aqui no papel, tá? Claro que não pegou. Eu tô tentando usar a cor branca, tá? Mas eu vou usar a cor cinza para representar o branco. Tá bom, gente? Considere esse cinza aqui branco. Ok? Nesse caso, se você tem uma cor branca, você incide todas essas cores de novo em cima do objeto. O que vai acontecer? Nesse caso, o que vai acontecer é justamente que esse objeto da cor branca não vai absorver nenhuma cor e vai refletir todas elas. Então você vai ter aqui um padrão de reflexão total das cores, tá? Então você não vai ter nenhum tipo de absorção. Por isso que recomenda-se cores mais claras, né? Quando a gente fala sobre sair no sol, né? Sol do meio-dia aqui no Brasil é um sol mais quente, então você precisa sair com cores mais claras, justamente para você ter, não ter essa absorção que a cor mais escura teria, tá bom? Então você tem exatamente essas três situações aqui: a situação de reflexão total, uma situação de reflexão mais absorção e uma situação de absorção total. Então você tem essa situação aqui. Então a gente falou sobre cor, né? Falamos sobre a lei de Snell-Descartes, falamos sobre os processos de absorção e reflexão, né? E a próxima coisa que nós temos que falar são justamente alguns efeitos ópticos bem interessantes. Só que antes disso, vamos falar sobre lentes e espelhos, que basicamente vão ser assim: se você fala de espelho, você fala de lente; se você fala de lente, você fala de espelho. Você consegue trabalhar os dois tranquilamente, tá? Quando você fala, por exemplo, de espelho plano, inclusive eu já falei, né? Que aqui a lei de Snell-Descartes é o mais importante. Um raio de incidência sobre um espelho plano, completamente plano, tem que ser, o seu ângulo de incidência tem que ser igual ao seu ângulo de saída, né? Então você não tem muito mistério com relação a espelhos planos. Agora, quando a gente fala de espelhos esféricos, a situação muda um pouco de figura, mas ainda assim não é muito complicado. Você tem dois tipos de espelhos esféricos ou lentes esféricas também, que seriam os espelhos lentes convergentes e espelhos lentes divergentes. O que é um espelho ou lente convergente ou um espelho ou lente divergente?
Convergente significa que vai convergir, ou seja, vai pegar todos os raios luminosos que incidem sobre aquele objeto e vai coincidir eles, vai focar todos eles em um único ponto, que é justamente o foco, tá? Esses são as lentes ou espelhos convergentes, enquanto os divergentes são aqueles que vão espalhar essa luz, né? Você vai pegar vários raios luminosos, incidir sobre esses objetos, e esses objetos vão espalhar esses raios luminosos em várias direções, dependendo da sua orientação, ok? Então, isso tem que deixar claro aqui para vocês. Então, vou escrever isso aqui para vocês. Então nós temos aí justamente as lentes ou espelhos convergentes ou divergentes, tá? E é isso. Esse foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, não se esqueça de deixar aí nos comentários ou então entrar lá no nosso Discord, tá? Tem um canto especial que você pode tirar dúvidas para o Enem também. Inclusive, eu devo abrir durante os próximos dias um novo canal lá no Discord. É um canal que eu já abri no ano passado, talvez eu abra de novo esse ano. Talvez não, eu vou abrir de novo esse ano. No qual vocês vão poder tirar dúvidas, né? Vão colocar suas dúvidas para um aulão que eu sempre faço aqui no canal, em preparação para a prova de física do Enem, tá bom? Então já fica aí de aviso. Eu vou abrir esse canal. Se você quer tirar sua dúvida para esse aulão, quer separar essa dúvida de antemão, né? Você pode entrar no nosso Discord. O link vai estar aqui na descrição. Beleza? Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante. Um valeu demais também ajuda. É sério, isso ajuda muito. Beleza? Muito obrigado a todos. Tamo junto. E até!